Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da nossa casa Seara de Jesus. Hoje nós iremos falar da 15ª aula e num primeiro momento vamos agradecendo a Deus, vamos fechando os nossos olhos àqueles que assim queiram para se acalmarem, se conectarem. Vamos agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos novamente reunidos. Que a paz de Jesus entre no lar, se conecte com cada coração que está nesse momento envolvido em amor e atenção à nossa aula de hoje. Que todos nós possamos recolher os melhores ensinamentos. Que assim seja. Então, dando continuidade aos nossos cursos, de estudos espíritas e educação mediúnica, o primeiro módulo, vamos hoje falar das noções gerais sobre a Bíblia. Vamos aprender hoje o que é que a Bíblia traz de informação para nós, o que é que ela é útil para as nossas vidas e a relação que ela também tem com o Espiritismo. Na parte A, iremos falar sobre o Velho Testamento e na parte B, nós iremos trazer sobre o Novo Testamento. Na parte A, o Velho Testamento. E aí já começo convidando a todos a participarem, a pensarem, a raciocinarem. O que será que significa o termo Bíblia? O que significa o termo Bíblia? O que vocês acham? Olha lá, ela vem de uma origem do grego, que significa biblos, plural de biblium, que significa livros. Então, biblos ou Bíblia, ela significa livros, um monte de livros junto, num compêndio, Olha lá, a Bíblia é o livro considerado o mais importante dentre todos os que já foram escritos em todos os tempos e lugares. Então aqui a gente já traz uma informação sobre a Bíblia, Ele é um livro considerado o mais importante dentre todos os que já foram escritos em todos os tempos e lugares. Ele foi o livro mais editado e já traduzido em mais de 1000 línguas e dialetos humanos. Então é interessante, não é? Porque a Bíblia, sendo um livro ou sendo livros, ela já foi traduzida em 1000 línguas, em vários dialetos e por todos os tempos, e foi um livro muito importante, conforme a gente vai ver aí nos próximos slides. Não havendo termos de comparação com outros livros. Então a Bíblia é um livro único, ela traz informações únicas que são baseadas em uma porção de outras particularidades que nós vamos ver daqui a pouco. Então ela não tem termo de comparação com outros livros, entre ela e outros livros, isso mesmo, se eu já tivesse aberto, A Bíblia, ela representa a codificação da primeira revelação do ciclo do cristianismo. Também é uma outra informação importante, porque percebe que nós estamos associando a Bíblia ao cristianismo, e só lembrando, meus irmãos, nós estamos falando do Antigo Testamento, e aí então ele já traz que é a primeira revelação do ciclo do cristianismo. Poxa vida, mas eu só achei que o Novo Testamento tivesse vindo na era crística, depois de Cristo, depois que Cristo veio. Mas aqui nós já temos uma primeira informação que o Antigo Testamento já tinha a ver com uma era preparada pelo Cristo, através de todos os antecessores que nós sabemos que vieram antes do Cristo, preparando aquilo que ele traria quando viesse ao planeta Terra. A Bíblia, portanto, da religião protestante, católica e dos judeus, possuem algumas concordâncias e diferenças entre elas. Por que eu estou falando isso? Porque lá no slide de trás nós dissemos que a Bíblia foi um livro escrito
em todos os tempos e, vamos só voltar, em todos os tempos e lugares. E nós vamos trazer mais informações. Ela foi escrita em mais de 1000 línguas e dialetos. Então, muitos escreveram sobre a Bíblia. Então, a religião protestante, a religião católica, o judaísmo. Então, cada um trouxe a sua Bíblia e é isso que eles vão dizer aqui nessa parte. Porque ele está dizendo que essas Bíblias dessas religiões protestante, católicos e judeus, eles trouxeram algumas concordâncias entre elas e algumas diferenças entre elas. E a primeira diferença que a gente encontra entre uma religião e outra é que o número de livros entre elas às vezes é diferente. E nós vamos falar sobre isso. Mesmo na Igreja Católica, o número de livros também foi alterado. Era um de início e depois passou a ser outro. Ela foi escrita em hebraico e aramaico e mais tarde ela foi traduzida para o latim. Nós também vamos trazer essa informação de quem fez essa tradução. Já no Novo Testamento não há divergência entre a Bíblia dos protestantes e a Bíblia dos católicos. São informações. Aqui, meus irmãos, eu trago a questão dos livros. Então, eu trouxe aqui para que nós pudéssemos ver os livros da Bíblia. E eu fiz essa divisão. Então, vocês podem ver que aí no cantinho há uma divisão, tá bom? Então, nós estamos falando do Antigo Testamento. Aqui ele traz como Primeiro Testamento. Então, os 5 primeiros livros, primeiro que se a gente for somar, né? 5 com 12, com 7 e com 18, vão dar 42, certo? Que são os 42 livros iniciais aí que a Bíblia tinha. Então, eles estão divididos, né? Está dividido os 5 primeiros na parte do Pentateuco, os 12 seguintes em livros históricos, os 7 seguintes em livros poéticos e saduceus, sapienciais, desculpa, livros poéticos e sapienciais, e aí os 18 últimos são os livros proféticos, que foram trazidos pelos profetas. Então essa era a divisão da Bíblia. Elas estão aí em todas as partes. Depois as outras divisões nós vamos falar mais para frente, né? Porque eu fiz essa divisão, o PM aqui e o PM ali em cima, para dizer que também em outras religiões ela foi subdividida para falar dos profetas, porque existiam os profetas maiores e os profetas menores, que era uma classificação, ou os profetas antecessores e sucessores, né? Depende da religião, eles colocavam os nomes. Nós sabemos na doutrina espírita que Kardec assim já nos avisou, né? Que os nomes são muitos e por isso que a gente tem que deixar tudo explicadinho. Alma significa uma coisa, espírito significa outra, né? O que diferencia a alma do espírito é o espírito encarnado e o espírito desencarnado. Só para dizer, falei dessa parte só para dizer que os nomes em que as religiões dão é de acordo com cada religião, né? Mas a gente não precisa se ater a essas particularidades específicas, porque os profetas menores e maiores não faz deles menos, né, na posição deles aqui na Bíblia e todo o trabalho que eles trouxeram. Vamos adiante. Então, portanto, a Bíblia é uma coletânea de livros. Olha lá, no número de 42, eu já trouxe ali a divisão no slide anterior. Ela foi escrita por diversos autores, então muitos autores escreveram a Bíblia em diversas épocas, em estilos muito variados. Por isso que a gente percebe nos livros históricos, cada um escreveu de acordo com os seus costumes, de acordo com o seu tempo, de acordo com aquilo que tinha de conhecimento. Então a gente percebe diferenças escritas na Bíblia.
E aí então nos livros proféticos e sapicienciais, a gente também percebe aí uma diferença entre os autores, e isso acontece ao longo da Bíblia inteira. Cada um desses livros, ela tem uma particularidade e tem um motivo, e ela foi escrita, conforme está dizendo aqui, de acordo com a sua época, em estilos muito variados de acordo com aquele que escrevia. Ela era baseada na história do povo hebreu, e segundo José Herculano Pires, ele diz que ele conta a história da religião hebraica, e também a Bíblia traz a chegada do Messias, a chegada do Cristo, que isso daí está a partir do Novo Testamento. Então a gente percebe, meus irmãos, por esse slide aqui, o quanto é interessante o livro da Bíblia. Muitos de nós talvez não tenham um contato mais pormenorizado com a Bíblia, mas que a partir dessa aula se sinta motivado a conhecer um pouco mais sobre a Bíblia, ir lá ler alguns livros. Nós vamos tocar no assunto de alguns, e que cada um possa despertar esse interesse para conhecer um pouco mais, mesmo porque o Antigo Testamento foi escrito por irmãos que antecederam ao Cristo, e o Novo Testamento vem trazendo o relato de irmãos que uns conheceram, outros não conheceram, mas vem trazendo toda uma história baseada na passagem de Cristo. E do Antigo Testamento, por que não? Os antecessores do Cristo, depois com o Novo Testamento, eles se juntam, se ligam para formar um único livro, que se forma a Bíblia. Bom, a Bíblia era um livro raro e muito caro. Por quê? Porque eles eram artesanais, eles eram feitos à mão, manuscritos, eles eram escritos à mão, em material difícil de obter e manipular. Alguns exemplos do fato de eles serem manuscritos e feitos à mão, por que ele era raro? Porque ele era escrito nas pedras, ele era escrito na argila, ele era escrito na cerâmica, na madeira. Já foi encontrado Bíblias em couro, em papiro, em pergaminho, em papel. Nós percebemos aí, gente, também a evolução, né? Quando a gente fala que a Bíblia ou os textos bíblicos encontraram relatos de textos bíblicos, não, né? Porque se não está na Bíblia, mas a gente, que são os apócrifos, né? Que nós vamos falar lá no final. Mas se a gente encontra que tem relatos da história em pedras, argilas, a gente já percebe uma evolução, um progresso, né, dos homens que passaram e escreveram nos materiais que tinham na sua época. Então, argila, cerâmica, madeira, couro, papiro, pergaminho, papel já era uma coisa mais evoluída, mais atual, e hoje, que está mais atual ainda, nós encontramos a Bíblia em CD e em lojas virtuais pela internet. Então nós percebemos o quanto é um livro importante e o quanto é um livro divulgado, porque até hoje as pessoas continuam a reproduzir o livro da Bíblia. Há inúmeras traduções sobre a Bíblia, há grande quantidade de símbolos na Bíblia. Ela é formada no Antigo Testamento por alegorias e sentidos ocultos. Então nós percebemos, quando a gente lê a Bíblia, que ela é composta por essas informações que eles estão trazendo, grande quantidade de símbolos, de alegorias e sentidos ocultos, das interpretações diferentes de textos. A gente percebe de um texto para o outro que tem diferentes interpretações, havendo, em muitos casos, distorções dos textos primitivos. Por quê? Porque cada pessoa que faz a tradução acaba mexendo um pouco na Bíblia, acaba alterando um pouco a Bíblia. Mas o capítulo lembra a nós que, porém, independente de tudo isso ter acontecido, por conta da ação humana, né, onde o homem está, ele não deveria, mas
ele acaba mexendo um pouco, né, de acordo com os seus costumes, de acordo com a época onde viveu, de acordo com, nem sei se eu posso falar, mas de acordo com os seus interesses, talvez. Porém, tudo isso, de modo absoluto, não invalida a Bíblia. A Bíblia continua sendo o livro mais divulgado, mais raro, mais caro, né, como já foi em outros tempos. Naqueles tempos era muito caro porque era difícil, né? Hoje não. Hoje já tem até em loja virtual e na internet, o que mudou um pouquinho o preço da Bíblia. Porém, a Bíblia continua sendo a Bíblia. Um livro importante que contém toda uma história de um povo, no caso o povo hebreu, mas que também tem tudo a ver com a nossa vida nos dias atuais. Kardec, em A Gênese, capítulo 4, item 5, e no Livro dos Espíritos, o item 59, ele vai mostrar essa questão da importância da Bíblia, trazendo para nós que é um enorme respeito, né? A Bíblia, ela traz um enorme respeito e uma profunda compreensão quanto à importância e à beleza da Bíblia. E essa deve ser também a atitude dos espíritas. Então já começa a nossa conexão com a Bíblia, como é que nós temos que ver a Bíblia, meus irmãos. Tanto que Kardec, o codificador da doutrina espírita, assim falou sobre a Bíblia, que nós devemos ter respeito e uma profunda compreensão quanto à importância da Bíblia. E a gente só vai mostrar compreensão e respeito ao livro quando nós conhecermos. E conhecer quer dizer ler, se aprofundar, sentir com o coração, compreendendo que ela foi escrita, mais particularmente no Antigo Testamento, por pessoas diversas, de épocas diversas, de localidades diversas, de costumes muito diferentes. Então, cada um escreveu à sua maneira. Perante ela, devemos conhecê-la, lá o que eu falei, devemos conhecê-la e estudá-la como um valioso patrimônio da humanidade. E é isso mesmo, porque a Bíblia, ela traz um passado, um presente e um futuro. Ela traz diversos livros, cada um com o seu significado, trazendo a história contada por uma pessoa. Ela é um instrumento fundamental para trilharmos os caminhos espirituais a que estamos destinados. Então, o homem viajou de um caminho, né, que teve começo e a gente não sabe para onde que vai dar o fim, porque nós somos eternos e só depende de nós coordenar a nossa vida para que ela ande o mais reto possível, ou pelo menos que não saia tanto do trilho. E dependendo de nós, cabe a cada um fazer as nossas escolhas, apoiando-se, usando a Bíblia como um instrumento, conforme ele diz, fundamental. Kardec que está dizendo isso, instrumento fundamental para trilharmos os caminhos espirituais a que estamos destinados. Então, que usemos os livros da codificação espírita, mas também associados a todo essa coletânea de livros trazidos através da Bíblia, porque ela também traz uma história, né? Então, nesse Conselho Ecumênico de Trento, foi uma reunião católica para resolver sobre os livros, e tinha uma disputa muito grande com a Bíblia dos protestantes. Então, eles entravam em guerra a todo instante, tanto é que muitas pessoas morreram nesse conflito entre católicos e protestantes, e ele foi só apenas mais um, né, dos inúmeros conflitos que deram aí para tentar valer o seu entendimento, né? E o estudo do Antigo e do Novo Testamento consideram-se, o estudo do Antigo e do Novo Testamento consideram-se os contextos históricos e culturais, né, do momento da elaboração de cada um dos textos. Sim, isso já foi falado. Então, que todos os livros da Bíblia, do Antigo Testamento e do Novo Testamento, nós temos que entender que ele traz uma particularidade, seja por aquele que escreve, pelo tempo em que ele escreveu, o lugar onde ele viveu, o que é que tinha de cultura naquela época e o que é que era feito na sociedade. A sociedade era uma que hoje é outra,
né? Então ela segue aí a progressão da sociedade e do lugar onde você está, permitindo-nos perceber a evolução histórica e moral da humanidade. E é isso que é importante quando nós entendemos na doutrina espírita que o homem está em constante evolução. É nesse sentido aqui, a Bíblia traz essa informação para a gente, e por isso que a Bíblia é um livro maravilhoso, né? Aquele que estuda, que entende, que associa, faz associações com a doutrina espírita, que também é uma doutrina que levanta o véu, que esclarece, que chama o homem a todo instante à sua reforma íntima, ao seu melhoramento como ser humano. Então, olha o grandioso presente, mesmo como disse Kardec lá na Gênese, olha o grandioso presente que nós recebemos em aprender a lidar e a interpretar e a ler a Bíblia. E essa aula serve para isso. Queria lembrar a todos que leiam a aula de hoje, leiam o livro, né? Leiam a aula de hoje e leiam também os materiais que foram colocados lá na sala de aula. Tem muita coisa interessante que ajuda demais, gente. Tem vídeos ali com o Herculano Pires, não, com o Haroldo Dutra. Tem muito material importante. Então, leiam os textos, façam as associações, tudo para transformar a moral do homem e levar a nossa tão sonhada evolução, ao nosso tão sonhado progresso, porque é isso que a gente está fazendo aqui encarnado, participando do nosso progresso. Então, o livro da Bíblia, ela traz as razões dos acontecimentos e transformações que progressivamente conduzem-nos a caminhos espirituais cada vez mais elevados. Então, já foi falado, né, que fazendo essas associações o homem busca e prima e tende a buscar a sua evolução como ser humano. Percebemos com tudo isso que com a vinda de Jesus, os homens primitivos, rudes, muito mais ligados às sensações materiais, e esse desenho retrata bem isso, que necessitavam de um Deus agressivo e vingativo. E aqui nos cursos da Seara nós já passamos por as aulas anteriores em que traz sim que quando a gente estava ainda numa era primitiva, nós nos assustávamos com um trovão e entendíamos que Deus estava nervoso conosco porque nós tínhamos feito alguma coisa que tinha desagradado a divindade. Então, nós necessitávamos de um Deus agressivo e vingativo, e nós passamos ao longo das sucessivas evoluções, estágios evolutivos, nós passamos a conhecer um Deus amoroso com a vinda de Jesus, porque foi Jesus que trouxe uma outra visão de Deus. Então nós passamos a conhecer um Deus amoroso e compassivo, que respeita, que entende os seus filhos, e que o Mestre não tinha vindo destruir a lei, mas fazê-la cumprir. Então, por que trouxe essa passagem? Dando-lhe o seu verdadeiro sentido e preparando a humanidade para a plena vigência interior da lei divina. Então, Jesus veio preparando isso, mostrando um Deus carinhoso, mostrando um Deus de amor, de infinito amor, justiça e caridade, para que pudesse permitir ao homem fazer essa vivência como ser humano aqui e entender o que estava fazendo nessa reencarnação, trocando a sua materialidade, a sua ligação com a matéria e com os vícios e com todo o sentimento inferior para o homem pleno, como mostra aí no desenho, um homem mais claro, mais limpo, mais puro, mais transparente, mais ligado a Deus, mais próximo a Deus, servindo como guia e mestre nosso irmão Jesus. Então, uma outra coisa importante que ele traz aqui é para dizer então que Jesus não veio destruir realmente a lei, né, mas dar-lhe cumprimento. E quando a gente associa a Bíblia com a vinda de Jesus, num dos vídeos que foi colocado ali na sala de aula, nós encontramos um vídeo de Haroldo Dutra em que ele traz uma informação, se vocês puderem assistir, é sempre enriquecedor para nós. E Haroldo Dutra, ele diz que
essa passagem de destruir a lei, que ele não veio destruir a lei, é porque nós ligamos o Antigo Testamento com a vinda de Jesus. E ele pediu para lembrar que quando Jesus saía para conversar com os seus, né, com os seus escolhidos, e mesmo com o povo, mas principalmente com os seus discípulos, ele saía com papéis ou eles traziam informações, eles não conversavam de assuntos aleatórios puxados ao acaso. Eles traziam estudos que eram aqueles pergaminhos, que eram aqueles materiais que se tinha naquela época. E que materiais que eram aqueles, meus irmãos? Eram os materiais escritos no Antigo Testamento, que já tinham sido escritos por outros homens e tinham sido guardados, porque muitos iam atrás dos cristãos para matá-los, então eles escondiam os materiais, mas muitos deles tinham materiais ali, e ao longo dos livros nós sabemos que alguns irmãos traziam os pergaminhos com histórias de Jesus Cristo. Então eram com esses livros, com esses materiais que Jesus conversava com as pessoas e trazia informações importantes. Então, nesse sentido, ele não veio destruir a lei, porque ele usava essa lei feita no Antigo Testamento para partir dali, da vinda dele para frente. Então, realmente fazendo uma conexão do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Então, não são livros à parte. Antigo Testamento, depois joga fora o Antigo Testamento e passa a ser o Novo Testamento com a vinda de Jesus. Não, eles têm que ser lidos e estudados juntos. Parte B, o Novo Testamento. É o conjunto dos textos escritos após a vida pública e morte de Jesus. O Novo Testamento, ele expõe a história da nova aliança, feita entre Jesus e os homens, e as principais condições e leis dessa aliança. Então, Jesus, eu ia pedir para vocês voltarem na tabela, porque aí nós vamos falar então do Novo Testamento, e lá também tem marcações, porque ela também foi dividida por livros. Mas acredito que por conta do tempo, se der a gente volta, ou vamos continuar a aula. Então, a partir da vinda de Jesus, ele traz sim um código de conduta novo para o homem, né? Para que ele possa se limpar mesmo das amarras, das coisas materiais, dos pensamentos negativos, aquele jeito de olho por olho, dente por dente, e traz uma lei, um outro código, o código de amor, de fazer ao seu próximo, para que você ingresse no reino de Deus, né? Então, Jesus realmente ele trouxe uma nova visão para os homens, para que eles pudessem se transformar. Os evangelhos, que significam a boa nova, ou também ele é entendido como o livro portador de mensagem, são dois significados dos evangelhos. Eles nasceram do desejo dos fiéis de possuírem por escrito a pregação dos apóstolos. Tá bom? Então aí começa a se falar sobre os evangelhos da Bíblia, estão contidos na Bíblia. E eles narram a vida e a mensagem de amor de Jesus. E ele traz também um código moral que permite a renovação interior da criatura dia a dia. Então a gente já percebe que é a mesma coisa que a doutrina espírita fala. A doutrina espírita ela veio para trazer a renovação do ser humano. Se eu vier para cá reencarnar e não levar nada de novo, não levar nada de renovado em mim, nada de transformado em mim, é como se eu tivesse perdido essa reencarnação. Mas a doutrina espírita fala, nós nunca regredimos, nós ou estacionamos ou evoluímos. Então, sempre nós aprendemos algo de bom, mas é importante sempre fazer um pouco melhor, e todos nós podemos fazer um pouco melhor. Então, que nós usemos todo esse material com todas as aulas que estão sendo mostradas e veiculadas para todos nós, que a gente consiga entender e que essas aulas façam de nós seres humanos melhores. Inclusive com essa aula de hoje, que a gente passe a olhar para a Bíblia de uma forma diferente. Bom, e aqui nós vamos começar num outro assunto, né? É a mesma, mas nós vamos especificamente falar sobre os autores do Evangelho.
Então foram 4 autores do Evangelho e nós vamos começar então. O Evangelho segundo Mateus, ele foi conhecido como Levi, cobrador de impostos, ele era publicano e é o primeiro a aparecer, o primeiro evangelho a aparecer no Novo Testamento. E isso foi por uma ordem, daqueles concílios, daquelas reuniões que se fazem para ser escolhido o primeiro livro do Novo Testamento, o segundo livro, quem ia aparecer primeiro, e tudo tem uma conexão. O que a gente vê nesse Evangelho segundo Mateus, que é o primeiro evangelho do Novo Testamento? Ele narra principalmente as pregações na Palestina e era destinado aos judeus, ao povo judeu, para convencê-los, para que isso? Para convencê-los de que Jesus era o Messias, prometido ao povo hebreu. Nele há muitas citações do Antigo Testamento, tá vendo? Nós já estamos no Novo Testamento. E no Novo Testamento teve um apóstolo que escreveu, apóstolo, onde Mateus escreveu baseando-se nos Antigos Testamentos. Então, eles sempre usavam os textos antigos, é o que eu falei. Quando Jesus saía, ele levava e conversava levando o material do Antigo Testamento. Muito provável. O Evangelho segundo Marcos, que é o segundo, o nome dele, João Marcos, e ele era primo de Barnabé. Ele foi discípulo de Pedro. Então percebe, Pedro não conheceu Jesus, Pedro veio pós Jesus, E Marcos era discípulo de Pedro. O seu Evangelho é o segundo que aparece no Novo Testamento, e ele foi escrito em grego e procura demonstrar com clareza que Jesus era verdadeiramente Filho de Deus. Então percebe que os dois, Mateus e Marcos, traz a informação para nós que os dois procuraram mostrar ao povo sobre Jesus, que ele era realmente o verdadeiro Messias, porque o povo naquela época não acreditava, que o Salvador viesse no lombo de um burrinho, viesse simples, viesse com roupa simples, falavam com as pessoas que ninguém queria conversar. Então Jesus veio trazendo realmente uma postura diferente, e as pessoas procuravam um rei, procuravam a vinda de um rei que fosse libertar o povo hebreu. Então, ele realmente, nesse Evangelho de Marcos, ele traz que Jesus era o Filho de Deus. Ele não era dirigido essencialmente aos judeus, tá bom? Diferente do de Mateus, mas aos cristãos da Igreja Romana convertidos do paganismo. Então, o paganismo é aqueles irmãos que acreditam em vários deuses, Então, o Evangelho de Marcos também trouxe não só para um povo, mas para todos os irmãos que acreditavam em vários deuses e tinham se convertido para a igreja, acreditando, passando a ser cristão, acreditando na lei trazida aí nas ideias trazidas pelo Cristo. O Evangelho segundo Lucas, que já é o terceiro, Lucas foi médico e ele era muito culto. Ele é o terceiro que aparece no Novo Testamento. Ele não conheceu Jesus em vida, mas converteu-se ao cristianismo graças à pregação de Paulo. Então a gente percebe que ele tinha muito contato com Paulo, e que Paulo foi o maior exemplo aí do cristianismo, o maior seguidor das ideias do Cristo, o maior defensor das ideias do Cristo. E Lucas, então, andava muito com Paulo, estavam sempre ali. Aprendeu, Lucas aprendeu com Paulo, e os seus textos foram elaborados a partir de sua convivência e de seu acesso pessoal aos apóstolos e a Maria. Então, Lucas teve acesso a Maria, mãe de Jesus, e aos apóstolos. Foi quem deu aos seguidores de Jesus o nome de cristão. Então percebe quantas coisas boas Lucas trouxe. Ele era médico, era muito culto, e foi então ele que deu aos seguidores de Jesus o nome de cristãos, uma informação importante, Aquele que não sabe, mas
atribuiu-se a ele a autoria dos Atos dos Apóstolos. Então, teria sido ele que escreveu, mas usando como protagonista outras duas pessoas que nós vamos ver mais para frente, porque ele usou os relatos aí de duas fontes, mas atribui-se a ele a autoria dos Atos dos Apóstolos. E também foi escrito em grego e dirigido aos pagãos convertidos, aos irmãos que acreditavam em vários deuses e tinham se convertido para a igreja romana, tá bom? Igual aparece ali em São Marcos. E o quarto é o Evangelho segundo João, que é o quarto que aparece no Novo Testamento, escrito por um discípulo direto de Jesus. Então, João foi um discípulo direto de Jesus, um dos 12 apóstolos. João, que foi conhecido como o evangelista, foi testemunha da vida e da sua morte, né? Foi testemunha da vida de Jesus e da sua morte, e foi o único apóstolo a estar com Jesus na sua crucificação. E foi a ele que o Mestre entregou Maria, sua mãe, para que ficasse sob os seus cuidados. É o autor do Apocalipse, que é um dos livros, e de 3 epístolas do Novo Testamento, tá bom? Então, ele escreveu 3 epístolas, que são 3 cartas, e também é o autor do Apocalipse, que também é um livro da Bíblia. E aí a gente já entra então no Atos dos Apóstolos. Ele é o 5º livro, então nós vemos na sequência, né, o dos Evangelhos, Evangelho segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas, segundo João é o 4º, e o 5º livro é o Atos dos Apóstolos. Lucas foi o autor de Atos, provavelmente entre os anos 80 e 90 depois de Cristo. Então percebe que foi depois do Cristo. E se apresenta como a continuação, saiu errado, né, a apresentação, e se apresenta como a continuação do seu Evangelho. Sim, porque esse livro, Atos dos Apóstolos, ele continua com o seu Evangelho, que na verdade é o 3º, tá bom? Então o 3º e o Atos dos Apóstolos, ele mais ou menos fazem uma sequência, tá? Descreve a igreja nascente, né, nesse livro, né, no Atos dos Apóstolos. Ele descreve a igreja nascente, as primeiras comunidades cristãs, os seus triunfos e dificuldades, o esforço para seguir o ensinamento do Cristo e para divulgar a sua doutrina de amor e paz. Então, percebe que traz uma história, como a gente estava dizendo, por isso que a Bíblia é um livro interessante e merece ser lida, associando junto com a doutrina espírita, com todo o conhecimento que nós temos com essa doutrina maravilhosa. Mas o quanto nos enriquece, né, quando a gente lê o Atos dos Apóstolos e agora passa a entender que ela vai descrever a igreja nascente, as primeiras comunidades cristãs, ela vai trazer como que era a história daquele povo, como que as pessoas viviam, a forma de pensar, o que era de costume, né? Olha lá, os seus triunfos e as suas dificuldades e o esforço para seguir as ideias do Cristo. Escreveu uma obra histórica, então falando, né, de Lucas, ele escreveu uma obra histórica. O seu evangelho abrange os atos e ensinamentos de Jesus até a sua ascensão aos céus. E Atos é a comprovação de que Jesus, lá do plano espiritual, continua a sua missão através dos seus discípulos. Então, quando Jesus falou que ele não para de trabalhar porque Deus também não para e ele também não vai parar, e que nós devemos fazer igual porque ele é nosso modelo e guia, essa informação aqui traz que Jesus, mesmo depois da sua passagem, da sua ida ao plano espiritual, ele continua a sua missão através dos seus discípulos, e dos discípulos que conviveram e dos discípulos que somos nós, porque uma vez que fomos feitos à semelhança de Deus e tendo Jesus como nosso irmão, é nossa obrigação em nós sermos discípulos de Jesus, com as nossas atitudes, fazendo bem ao próximo, fazendo o que nos cabe e cumprindo a nossa missão como homem encarnado aqui na Terra, que está lá na questão 576 do Livro dos Espíritos. Para os espíritas, é o evangelho da mediunidade. O Ato dos Apóstolos é o evangelho da mediunidade. Então vale a pena ler, né? Porque olha aí, ó, a gente está dizendo um texto da Bíblia,
e que para os espíritas é o evangelho da mediunidade, a ligação. As epístolas são as cartas. Nós encontramos a carta de Paulo, personagem mais conhecido e admirado do Novo Testamento depois de Jesus. Suas 14 cartas consistem em respostas a situações concretas, cotidianas, difíceis, saiu errado, ou difíceis que viviam os cristãos da época. São explicações e orientações. Então, o que nós vamos encontrar na carta de Paulo? Paulo escreveu 14 cartas para 14 povos, né? A gente encontra ali são muitos slides para ter que voltar, mas naquela parte que aparece ali sobre a Bíblia, você vai encontrar todas as cartas de Paulo a todos os povos para quem ele escreveu as suas cartas. E elas trazem explicações e orientações, conselhos, advertências dirigidas às pessoas ou comunidades cristãs e para além delas, a todos que se dedicaram a seguir os ensinamentos do Mestre. Então percebe o quanto foi importante o trabalho desse irmão e de todos os outros. Mesmo os que vieram no Antigo Testamento, cada um contribuiu da sua melhor forma de acordo com o seu entendimento e onde vivia e a época onde vivia. Epístolas universais ou católicas, escritas por diversos autores, foram reunidas e denominadas universais ou católicas, porque a maioria delas não é direcionada aos cristãos em geral, mas a um povo determinado. Eles estão naquele outro slide, vocês vão ver as epístolas universais ou católicas, que são dos outros irmãos. O Apocalipse foi escrito por João, que foi o quarto evangelista. Escreveu também o Apocalipse. João foi o quarto evangelista, escreveu também o Apocalipse, livro considerado profético. O que era profético? Que traz uma revelação do Novo Testamento. Tem diversificadas interpretações dentro das várias religiões. Então percebe que as religiões mudaram as interpretações contidas no Apocalipse, trazido por João Evangelista. Seu objetivo principal é sustentar a fé e a esperança nos momentos de testemunho e renovação da humanidade. Olha esse trecho, o que está trazendo para nós, deixando aí uma ferramenta importante para o momento em que nós estamos vivendo. É importante, então, nós lermos o Apocalipse e procurarmos ferramentas para trazer sustentação à nossa fé e esperança, porque é o que ele fala, nos momentos de testemunho e renovação da humanidade, alertando-nos para a nossa responsabilidade frente às escolhas evolutivas que fazemos. Então, acredito que todos nós, se pudermos encontrar um tempo para poder ler o livro de Apocalipse, vai encontrar, sim, uma ferramenta para sustentar a nossa fé e a nossa esperança para os momentos em que nós estamos vivendo hoje. Mas também, sempre lembrando, meus irmãos, ler o livro Apocalipse, mas trazendo para todo o conhecimento que nós temos da doutrina espírita. Os evangelhos apócrifos, o que quer dizer isso? Tem origem no grego, apócrifa, que significa escondido. Então, o termo apócrifo, segundo o dicionário Aurélio, entre os católicos, apócrifos eram os escritos de assuntos sagrados que não foram incluídos pela Igreja do Cânon. No Cânon, o que é Cânon? É o catálogo das escrituras autênticas e divinamente inspiradas. Tá bom? Então a Igreja reconheceu alguns evangelhos e não reconheceu outros. Então esses daí são os apócrifos, foram os que não foram reconhecidos pela Igreja como autênticas e divinamente inspiradas. O termo canônico, a palavra deriva de canon, que é eu trouxe aqui, que é o catálogo. Que é o catálogo dos livros sagrados, admitidos pela Igreja Católica. Então, o termo canônico são aqueles livros sagrados que foram admitidos pela Igreja Católica, livros divinamente inspirados. E a escolha dos evangelhos canônicos e a rejeição dos apócrifos
não foram pacíficas, como sempre, né? Houve briga, o homem sempre discutindo um com o outro para saber o que entra e o que sai, o que vai, o que não vai, o que talvez fosse mais vantajoso. E nesse sentido que a gente fala que talvez houve aí um interesse pessoal do homem, houve inúmeros problemas e controvérsias, perseguições e exílios de bispos discordantes, jogos políticos, uso e abuso de poder. Então a gente percebe que foi sempre uma grande guerra, né? Imposições pela força e até lutas corporais, para que se definisse o que deveria ou não fazer parte da Bíblia. Existem mais de 60 evangelhos apócrifos, essa informação é importante. Então existem mais de 60 evangelhos apócrifos que não foram reconhecidos pela igreja e não foram trazidos para a Bíblia. Mas é um número que está longe de ser exato, então tem muito mais do que 60. Então tem muita história, e ele traz como exemplos o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Pedro, de Felipe, de Tiago, dos Hebreus, de Judas, dos Nazarenos, dentre outros. Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João foi avaliado por João Jerônimo, de Canônicos, então foi ele que avaliou e que selecionou e entendeu que esses 4, que nós já passamos por ele, falamos de cada um deles, eles eram os 4 canônicos. E a gente termina então a nossa aula lembrando que o importante é que saibamos analisar cada obra pelo seu conteúdo, isto é, pela sua essência moral. Então, a gente vê bastante na doutrina espírita, né? A gente muitas vezes se preocupa com o nome de quem traz a mensagem e nem presta atenção na mensagem. Ele está dizendo aqui que o importante é que saibamos analisar cada obra pelo seu conteúdo, o que traz de essência moral, e que essa é a marca do Cristo, é a transformação do homem pela sua moral. O conhecimento traz a responsabilidade da prática, então quando o homem adquire conhecimento, ele se sente responsável por colocar em prática, em colocar para a sociedade, para o próximo, e ele se traduz pela vivência diária dos ensinamentos do Mestre. Então é convivendo dia a dia conosco mesmo e com a sociedade, e colocando em prática os ensinamentos do Cristo, que a gente vai se transformando. E que a partir de hoje a gente possa usar o texto da Bíblia com respeito, educação e associando junto com a doutrina espírita, para que a gente tenha mais esse material para nos engrandecer como seres humanos. Então eu deixo uma boa noite para cada um de vocês, uma boa tarde, e que a gente possa se rever em breve. Muito obrigada.